Uma vez eu manifestei mais de R$ 3.000 com o poder da gratidão. A situação foi a seguinte: eu trabalhava no centro de São Paulo e eu morava ali na região de Cotia. E quem é de São Paulo sabe que para atravessar essa região tem uma rodovia chamada Raposo Tavares e que na maioria das vezes ela está completamente congestionada, parada. E eu lembro que eu tinha que pagar o aluguel em 2 dias. Eu não tinha o valor total do aluguel. Aliás, eu estava super, super endividada, aquela situação bem caótica financeiramente. E aí, eu estava voltando para casa, e aquele trânsito, eu parada no congestionamento, e por uma iluminação, assim, divina, ao invés de começar a pensar na dívida, ou como que eu ia fazer, onde que eu ia pedir empréstimo, na porta de quem que eu ia bater, eu comecei a pensar todas as coisas pelas quais eu era grata. E aí eu comecei ali no trânsito, coloquei uma musiquinha bem gostosa, falei, tô aqui mesmo, né, vou aproveitar. Então eu comecei a agradeci primeiramente pelo carro, porque eu estava ali sentada no meu carro confortavelmente, eu agradeci porque eu tinha uma casa, que eu tenho que pagar o aluguel, porque eu tenho onde morar, e fui agradecendo várias coisas, tanto de coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram, que estavam acontecendo ali no momento presente, e até mesmo eu comecei a agradecer coisas que eu queria que já se realizassem, por exemplo, gratidão pelo meu aluguel quitado, ou gratidão pela viagem X que eu vou fazer, e eu comecei a entrar naquela coisa de gratidão. Os primeiros momentos, eu vou ser bem sincera, parecia que nada estava acontecendo, que estava soando até falso, porque eu estava internamente super preocupada com uma questão financeira, mas ao mesmo tempo eu comecei a deixar essa energia, essa gratidão tomar conta de mim. E aí o que aconteceu? No outro dia, quando eu acordei, tinham mais de R$ 3.000 na minha conta, porque eu também trabalhava com vendas, e o financeiro dessa empresa tinha feito um cálculo incorreto, e aí, juntamente com os bônus que eles decidiram pagar antecipadamente, eu recebi mais de R$ 3.000, de um dinheiro que eu não estava nem esperando. Por que me deu vontade de falar isso para vocês? Porque às vezes a gente está numa situação tão desesperadora, a gente está no fundo do poço, que a gente só consegue alimentar mais o problema. Só que o problema que a gente tem hoje, na verdade, a gente criou ontem, a gente criou no passado. Tudo que a gente vai viver hoje, ou tudo que a gente vai viver daqui a alguns dias, isso tudo é consequência da sua mentalidade, né, da minha mentalidade, da sua mentalidade, que a gente teve ali no passado, algumas semanas, alguns meses e até anos, né, com o mesmo pensamento de escassez, com o mesmo pensamento de falta, que a gente tem um programa aqui rodando na nossa mente. E a gratidão, ela simplesmente, ela tira o foco do que ainda não temos e nos faz perceber tudo que já conquistamos, tudo que nós temos. E, gente, e isso é tão valioso porque a gente pensa que a gente só tem que agradecer quando coisas maravilhosas acontecem. Gratidão, eu conquistei um carro. Gratidão, eu conquistei uma casa. E a gratidão diária, por a gente poder caminhar, por podermos comer, temos sede, ai que delícia, tem uma água fresca para beber. São coisas que a gente não pensa, né? E eu vou deixar aqui recomendado um livro, que é A Magia, da Rhonda Byrne. Eu não me canso de ler esse livro, de fazer os exercícios. É um livro que tem 28 exercícios, e ele te faz sair daquela coisa assim, automática. Ai, gratidão, porque, não, é para você sentir a gratidão. E aquilo que me aconteceu, eu acho que eu consegui manifestar esse dinheiro, porque eu realmente, eu senti a gratidão. E quando você está se sentindo grato, quando você está se sentindo bem, feliz, e está nessa frequência, o universo ele simplesmente só alinha com você e as coisas acontecem. Então, se vocês puderem, eu recomendo fortemente para vocês adquirirem esse livro, A Magia, e fazerem os exercícios. Eu faço os exercícios desse livro pelo menos umas 3 vezes ao ano, porque a gente vai esquecendo. A Rhonda Byrne aqui nesse livro, ela fala que a gente tem as coisas toma as coisas como garantidas. O que é isso? A gente não se lembra de agradecer a saúde, porque a gente acha que a gente vai ser saudável para sempre. A gente não esquece, a gente não se lembra de agradecer o trabalho, porque a gente acha que,
eu vou ter esse trabalho para sempre. Quando o salário cai na conta, por mais que você acha, né, que não é o suficiente, você não agradece, porque você fala, o mês que vem eu vou receber de novo também, até que as coisas não saem como esperado, e aí você um dia pode ficar doente, você pode perder o emprego, e aqui nesse livro ela ensina a gente a agradecer tanto as pequenas como as grandes coisas, porque quanto mais a gente agradece, mais o universo, mais Deus faz a gente com que nossa mente enxergue mais oportunidades de agradecimento. Porque quando eu começo a agradecer, a gente está ensinando a nossa mente a olhar para mais motivos de agradecimento. Então, tem uma historinha que eu gosto muito, que vamos supor que eu tenha uma plantação lá, uma chácara, e eu tenha um pé de abacate, e esse pé de abacate estava carregado, e eu tenho 2 vizinhos, então eu colhi abacates e doei um para o meu vizinho, que se mostrou super grato, contente, fez festa ali, e o outro que olhou e falou, ok. Da próxima vez que eu for colher os abacates, de quem que eu vou me lembrar? Eu vou querer dar mais abacates para aquele que se mostrou grato, porque aquele que não se mostrou grato, nem vou lembrar desse, nem vou querer gastar meu tempo com alguém que não tenha gratidão, né? Não é porque a gente tem que fazer algo para receber algo em troca, não é isso, é para a gente se sentir nutrido, né, dessa energia, dessa frequência maravilhosa, que é a gratidão, que é estar ali, caramba, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nossa, isso aconteceu comigo, né? Então, tenha isso. Se você estiver passando por alguma situação complicada agora, aproveita para falar, caramba, eu não tenho nada que fazer agora mesmo, o que eu posso fazer? Eu vou agradecer. Então, começa a fazer uma lista de gratidão, e até tem um exercício que eu gostaria de compartilhar aqui, que ela fala assim, saída mágica da negatividade. E a Rhonda Byrne fala que nesse exercício é muito complicado, porque quando você está passando por uma situação super desafiadora, você não consegue encontrar motivos para agradecer, você acha que não existe nada para agradecer. Mas que quando você começa a olhar essa situação caótica e encontrar motivos para agradecer, automaticamente você começa a elevar sua frequência e as soluções, elas podem acontecer assim, de uma maneira que você nem imagina. Então, vamos supor que você esteja aí com um problema de desemprego. Então, você vai olhar para isso e vai falar assim, puxa, o que eu tenho para agradecer? Então, você pode pensar assim, nossa, gratidão, eu tenho aqui um monte de mato aqui atrás da minha casa, nunca tive tempo, né, de capinar, agora eu vou limpar, vou dar uma arrumada, né, então o desemprego me trouxe isso, tempo para arrumar minha casa, ou o desemprego me trouxe, agora eu posso buscar meu filho, minha filha na escolinha todos os dias, porque antes eu não podia, né, porque eu estava trabalhando, então isso ok, gratidão porque eu tenho um tempo aqui para passar com meus filhos, e procurar 10 motivos para que você se sinta extremamente grato nessa situação desafiadora, porque toda situação desafiadora, toda situação caótica, ela está nos ensinando alguma coisa, e toda situação que existe de dificuldade, ela não é para sempre, ela vai passar, ninguém fica numa situação para sempre, são leis universais, nada é permanente, né? Então um dia você está aqui, outro dia você está lá, então tem que ter confiança que vai passar, e passe da melhor maneira possível, seja grato. Então é isso, eu espero que vocês aproveitem, que vocês tenham consciência que a gratidão, ela não é uma questão de positividade tóxica, ela é muito mais que isso, né? É você estar em contato com algo que realmente te conecta com as frequências mais elevadas do universo. Espero que vocês fiquem bem, e a gente se vê no próximo vídeo.